Fala, fã do Live BSOBR, no ar mais um vídeo no canal, mais os novatos, né? O programa clássico de todo sabadão comigo, Leonardo Sasso, às vezes, nem sempre, mas na semana que vem sim, com Rodrigo Lazzarini, sempre essa dupla trazendo as principais novidades, os principais prospectos dos drafts, né? Como a gente já faz há algum tempo, né? Tanto no draft de 2019, no draft de 2018, que foi tudo quando a gente começou falando de DeAndre Ayton, Luka Doncic, companhia, Trae Young. E agora a gente vai falar muito desse draft de 2021, que tá chegando, gente. Já tá em junho, no dia 29 de julho, teremos esse draft, uma edição mais do que especial, com muitos talentos mais uma vez nesse draft. Então a gente vai trazer um pouquinho de cada jogador, como sempre, em todo sabadão. Já tem vários vídeos aqui no canal de outros prospectos que a gente analisou, James Book, né, PJ Boston, James Johnston, tem Jalen Johnson, tem muita gente que a gente já analisou aqui no canal, né? Hoje a gente vai analisar Keon Johnson, né, jogador de Tennessee, que tem muito potencial para ser um dos bons jogadores desse draft e é aquele cara que talvez seja o primeiro fora da prateleira daqueles 5 garantidos, né? Kuminga, Jalen Suggs, Jalen Green, Cade Cunningham e o Evan Mobley, né? Acho que o Keon Johnson pode ser o primeiro fora dessa lista, né? Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, né? Sempre importante. E sempre importante ativar as notificações. Clicar no sininho, ativar todas as notificações. Por que isso? Recebe no celular a notificação de todas as lives aqui do canal. Lembrando que a gente tem Bom Dia, 10h30 da manhã, todos os dias. Overtime de segunda a sexta, atualmente às 7h30 da noite, fazendo prévia dos jogos dos playoffs da NBA. E o Corujão, né? O Corujão é um programa clássico da casa aqui, trazendo sempre análise pós-jogo desses confrontos dos playoffs da NBA. Então vamos lá. E também deixar o like, né? Por favor, deixa o like pra gente, que é muito importante. Clicar no joinha pra nos ajudar bastante nessa missão. Vamos lá, falar um pouquinho de Keon Johnson, né? Jogador, um alarmador de Tennessee, né? Tennessee que tá tendo muitos jogadores que estão sendo draftados nas últimas temporadas, e nessa não vai ser diferente. 2 devem ser draftados como escolhas de loteria, talvez o J.D. Springer caindo um pouco mais para top 20, mas o Keon Johnson, que é o outro companheiro dele, é uma escolha muito alta desse draft de 2021 da NBA, né? A gente tá falando de um cara de 1,96m, de 84 quilos, né? Que jogou tanto como armador, como alarmador em Tennessee. Ele variava muito com Santiago Vescovi, né, o uruguaio, que saiu da NBA Latin Academy para jogar em Tennessee no college. E o Keon Johnson fala pontos fortes, pontos fracos dele, mas ele teve médias de 11,3 pontos, de 3,5 rebotes, de 2,5 assistências, 1,1 roubo, e daí as médias de arremesso dele foram de 44,9% nos arremessos em geral, 27,1% na bola de 3 e 70% no lance livre, né? O Keon Johnson, né, que a gente pode falar de pontos fortes e pontos fracos. Ele é um cara que tem características bem definidas de pontos fortes e pontos fracos hoje, quando a gente olha pro jogo dele. Primeiro, o ponto mais forte do jogo do Keon Johnson é o atleticismo, né? Ele tá na primeira prateleira de jogadores mais atléticos desse draft da NBA, com toda a certeza. A gente viu muitas enterradas absurdas dele na temporada, e é um cara que não precisa de muito espaço, de muita distância para o seu adversário para conseguir uma enterrada absurda. A gente vai ver vários posters dele na NBA, já vimos vários posters dele no college nessa última temporada, sua única temporada, ele que foi freshman na temporada de Tennessee. Então a gente vai ver muito disso na NBA também. Atleticismo, um cara que consegue usar muito bem as ferramentas que o corpo dele permitiu ter, né? E um ponto fraco muito certo é o arremesso, né? É o ponto mais fraco do jogo dele, só 27% nas bolas de 3. E daí a gente sempre fala que o lance livre é um indício se o jogador vai ter sucesso nessas bolas de fora, traduzindo para o jogo profissional, né? Traduzindo para a NBA. Ele teve só 70% na linha do lance livre, que não é um aproveitamento muito bom, longe disso, ainda mais para um cara como alarmador que ele é dessa posição. Então ele vai precisar melhorar tanto o lance livre e o arremesso de 3 pontos, porque hoje na NBA a gente vê cada vez mais essencial isso. E um cara que ele pode se pegar como espelho, como exemplo, é o Isaac Okoro, né? É um cara que quando saiu do college de Auburn, ele tinha um arremesso muito ruim em aproveitamento saindo de Auburn. E na NBA, no Cleveland Cavaliers, ele já conseguiu melhorar bastante esse aproveitamento, já nas últimas partidas, enquanto ele teve mais espaço no Cleveland Cavaliers, ele conseguiu já ser um cara de acertar 2, 3 bolas de 3 por jogo. Então o Keon Johnson pode tirar aspectos do jogo do Isaac Okoro para trazer pro dele, traduzindo para a NBA. Mas
já deu pra entender o ponto forte e o ponto fraco, os mais claros dele. Mas tem outras coisas no jogo dele que são importantes de a gente dizer, né? Outro ponto forte e interessante dele é a explosão para cesta. Muito usando esse atleticismo dele. Ele é muito bom cortando para cesta, infiltrando no garrafão. Então ele é muito rápido e muito atlético para definir próximo ao aro. Seja com aqueles movimentos mais plásticos ou seja pós-contato. Então o Keon Johnson vai fazer isso muito na NBA. A gente já tá vendo um cara que tem nesse ponto uma das suas principais características. Ele tem um potencial de playmaker muito interessante. Apesar de só 2.5 assistências por jogo, ele tem uma visão de jogo bem interessante. E isso é importante, porque ele joga como armador e em muitos momentos ele vai ser um segundo playmaker, um segundo cara que leva a bola no time. Se não tiver um armador que seja tão bom armando, ele pode ser esse cara, mas tem que evoluir bastante ainda nesse ponto. Mas o potencial existe, né? Nos arremessos, a gente falou do arremesso de 3 pontos, que é ruim, mas ele tem um tipo de arremesso, dois tipos de arremesso que é interessante, que ele foi razoável na temporada, usou bastante, e que pode ser algo que ele vai vir a desenvolver. A média distância dele é interessante, quando ele sai da linha de 3 pontos, para a boca ali do garrafão para conseguir fazer o arremesso. Ele é um cara que teve aproveitamento interessante nessa bola durante a temporada. E outro é usar o jogo de costas para cesta. Ele consegue, com armadores menores do que ele, ou alas armadores do mesmo tamanho, ele consegue levar o cara de costas para cesta e ter um resultado positivo. Seja em algum fadeaway ou seja ele partindo depois de um fake para cesta. Então o jogo de costas do Keon Johnson é algo que ele vai utilizar bastante na NBA. Ele é muito forte já. A gente não vê um cara, e a gente já fala muito de jogadores anteriores de que faltava força, massa muscular. O Keon Johnson é um cara que já está basicamente com o corpo pronto para NBA. E isso é interessante quando a gente pensa em nível profissional, né? E o Keon Johnson vai usar muito esses arremessos de média distância e também o jogo de costas para cesta. No lado defensivo, o Keon Johnson tem um potencial gigante nesse lado da quadra. Ele é um cara muito rápido, que consegue marcar jogadores da posição 1, 2 e talvez até 3, mesmo sendo um pouco mais baixo, com 1,96m. Ele consegue marcar jogadores da posição 3 por conta da força, do instinto defensivo que ele tem. Então, a gente vai ver o Keon Johnson com essa agilidade lateral bem interessante. Ele conseguir marcar várias posições na NBA. E nesse é mais um ponto que ele lembra o Isaac Okoro, né? Esse jogador de Auburn, que é um ótimo defensor e também já traduziu isso na NBA. Então, o Keon Johnson tem esse aspecto muito bom de atleticismo, de explosão e também na parte defensiva. Quando a gente põe de pontos negativos, além do arremesso de 3 pontos, que é um problema bem já recorrente do jogo dele, que a gente viu durante toda a temporada de Tennessee, a gente fala também da tomada de decisões. Em muitos momentos, esse arremesso de média distância, que ele tem algo positivo, ele tomou em momentos errados, com um cara muito em cima dele e tudo mais. Às vezes, na hora de infiltrar, ele tentava uma jogada contra 2 adversários, quando ele poderia fazer um passe e tudo mais. Então, a tomada de decisões do Keon Johnson é algo que tem que ser melhorado. E isso é uma coisa que ele vai melhorar, ele é muito novo ainda. Então, a gente vai, é só um calouro no college. Então, a gente vai ter que deixar um tempo a mais para o Keon Johnson evoluir esse aspecto do jogo dele. O outro, que aí entra bem naquela característica que eu falei de potencial de playmaker. Ele é um cara que tem um ball handling, ou seja, um controle de bola ainda um pouco incipiente no jogo dele. É um cara que pode evoluir nesse ponto. Ele às vezes perde muito facilmente a bola, sofre roubos de bola, então é algo que ele tem que melhorar. Nas últimas partidas, nas últimas 11 partidas por Tennessee, foram 3.4 turnovers por jogo. Muito acima dos 2.5 assistências por jogo que ele teve na temporada. Então é um cara que tem que tomar um pouco mais de cuidado no controle da bola e para não cometer tantos erros, né? E outro ponto foi as faltas. Nos últimos 11 jogos dele, além dos muitos turnovers que ele cometeu, ele teve mais de 3 faltas em 10 das últimas 11 partidas. Lembrando que no college são 5 faltas para ser eliminado e não 6, como na NBA. Mas, no geral, o Keon Johnson é um cara com um dos tetos mais altos desse draft. Porque a gente está falando de um cara com potencial atlético já gigantesco e que se desenvolveu o arremesso de 3 pontos, um potencial scorer gigantesco para chegar na NBA e ser um cara muito importante. Se a gente for olhar para o que é o ponto dele hoje, é um cara de rotação com ótimo aspecto defensivo. Se a gente for pensar em futuro dele, o que ele pode atingir, o teto, a gente está falando de um cara que pode ser um ala de ótima defesa e com um arremesso de 3 pontos muito sólido. Aquele famoso 3&D, um cara que é um bom arremesso de 3 pontos e também um ótimo jogador defensivo. Além de se desenvolver num cara que pode armar jogadas para a equipe. Então a gente está falando de um teto do Keon Johnson altíssimo, altíssimo mesmo. Sócio, onde o Keon Johnson vai sair no draft?
Pra mim, o Keon Johnson é uma escolha de loteria certa. E entre a posição 6, logo abaixo desses 5 principais jogadores da classe, até no máximo a posição 10. Não acredito que o Keon Johnson, com todo o potencial que tem, escape dessas 4 posições, entre 6 e 10. Então é isso, dessas 5 posições, aliás, né? 6, 7, 8, 9 ou 10. Então é isso, gente. Esse foi Keon Johnson, alarmador, calouro da Universidade de Tennessee. Mais um prospecto analisado aqui nos Novatos. Para não perder nada, inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo. Sempre importante curtir o vídeo e deixar o joinha pra gente, que é bem legal. Então é isso, então até o próximo Os Novatos.